Igreja de São Francisco e a casa de Tomás Antônio Gonzaga. Contam as histórias que nessa região, já no final do século XVII, um homem, ao colocar sua gamela no ribeirão Tripuí para beber água, acabou retirando do fundo umas pedrinhas escuras que decidiu levar consigo de volta para Taubaté, no interior de São Paulo. Essas pedrinhas chegaram até as mãos do governador da capitania, que identificou o esperado ouro. A partir desse momento, os bandeirantes seguiram em expedições para encontrar a região de onde vinha esse metal tão valioso. Ouviram dizer que ficava perto de uma formação rochosa chamada pelos índios de Pico do Itacolomi. Foi Antônio Dias de Oliveira que, em 1698, encontrou o pico e, no local, identificou um riquíssimo veio de ouro. E como vocês sabem, notícia assim se espalha rápido e logo o local começa a receber tantos forasteiros que a situação acaba gerando uma guerra entre os paulistas e eles, a Guerra dos Emboabas, em 1708, que teve os forasteiros como vencedores. A prosperidade econômica trazida pelo ouro é tanta que, em 1711, o governador da capitania decide criar Vila Rica, unindo os arraiais da região que cresciam a cada dia. Nessa época, o arraial mais rico era conhecido como Ouro Podre. Seu principal explorador, Pascoal da Silva Guimarães, um comerciante português, resolve se rebelar contra o controle da coroa portuguesa e contra o pagamento do quinto. Esse foi o primeiro movimento revolucionário da região e recebeu o nome de Sedição de Vila Rica. Para servir de lição, o governador Dom Pedro de Almeida manda enforcar um fiel partidário de Guimarães, Felipe dos Santos, e manda colocar fogo no arraial de Ouro Podre. Até hoje, o local é conhecido como Morro da Queimada. Os anos se passaram, a região do ouro vivenciou um crescimento econômico sem precedentes que atraiu e ajudou a formar uma elite artística e cultural em Vila Rica. Já por volta de 1788, quando a extração do ouro não tinha os mesmos resultados de antes, o peso dos impostos pagos à coroa começou a incomodar a elite. Essa elite, que muito bem desenvolvida culturalmente, estava por dentro dos movimentos revolucionários que pipocavam pela Europa e Estados Unidos e que criou, em Vila Rica, o movimento revolucionário que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Vamos falar sobre política e sobre história? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Pessoal, a gente aproveitou que estava em Ouro Preto, estava na cidade e veio conhecer onde tudo começou, que aqui é o Pico do Itacolomi. A gente fez a subida muito maneira, por sinal, e chegamos aqui. Este é o pico, esta é a pedra que serve e serviu, na verdade, de referência para os bandeirantes encontrarem aqui o local onde tinha ouro, onde os rumores de que havia ouro já tinham chegado até São Paulo. E aí, como quem fez comigo essa viagem, quem me incentivou, inclusive, a ler o livro que inspirou a nossa viagem, o livro que fala sobre a Inconfidência Mineira, 1789, do Pedro Doria. O Thiago já leu, eu também, e a gente veio fazer justamente a viagem até aqui para sentir o gostinho da história que a gente só estava imaginando na nossa cabeça. E aí eu trouxe o Thiago, que vai contar um pouquinho pra gente aqui também de como que foi essa experiência. Pode fazer pessoal, então, esse livro do Pedro Doria, que é um jornalista, acho que é do Rio, carioca, confirma aí, Pedro. Ele vem é o segundo, né, na verdade, de outro livro que eu li, chamado 1565, que conta um pouco da história do início do Brasil. E 1789 conta um pouquinho da época da Inconfidência, né, nessa época do auge, né, talvez, da decadência da extração de ouro dessa região aqui de Ouro Preto. Aqui no Pico do Itacolomi foi um marco de referência, né, porque os bandeirantes que vieram de São Paulo, seguindo as trilhas indígenas e os rumores de que aqui existia ouro em abundância, né, vieram para se certificar e, encontrando ouro, eles formaram os primeiros assentamentos, né, inclusive aqui no Parque Estadual do Itacolomi, a Casa Bandeirante, que é uma casa bandeirante fundada, construída pelos bandeirantes paulistas que vieram no início do século XVIII. Quem chegou aqui primeiro, na verdade, foi o bandeirante Antônio Dias.
1698. E aí quando ele veio para cá, ele viu realmente, ele confirmou que tinha ouro e chamou a galera dele para vir explorar. Só que aí a conversa vai rolando, veio mais gente, e aí quando mais gente foi se juntando aqui, foi se formando um vilarejo, que esse primeiro vilarejo recebeu o nome dele, Vilarejo Antônio Dias. Arraial, menor que vilarejo. É Arraial, né? É. E aí, para formar Vila Rica, que Vila Rica é um nome antigo de Ouro Preto, é o nome da época de colônia, o Arraial de Antônio Dias se juntou com o Arraial de Ouro Preto. Até na Praça Tiradentes ali tem, isso está no livro, a referência é bem legal. Se você fica de frente para o prédio do governo, a sua direita tem Antônio Dias e a sua esquerda tem Ouro Preto. Por que chamava Ouro Preto, né? Ouro Preto por quê? Porque quando o ouro era lavado das encostas e ele descia até a parte do fundo do rio, ele ganhava uma película de óxido de ferro, porque aqui nessa área, todo mundo sabe, aqui em Minas Gerais, é uma área muito rica em minério de ferro, né? Então, claro, obviamente, você vai ter a chuva, ela vai lavar, o ouro vai descendo até o rio e o ferro vai junto. Então, o ferro ele precipitava e aglutinava em volta do ouro. Então, todos os pedaços de ouro, as pepitas de ouro que eles encontravam nessa época que era fácil achar o ouro, ele vinha coberto por uma película de óxido de ferro, escura, preta. Já viu o pozinho de imã? Então, eles chamavam aquilo de ouro preto, porque o ouro não era preto, mas a pedrinha, a pepita de ouro era preta, tá? Então é por isso. Ouro Preto, né, Vila Rica na época se tornou a maior cidade da colônia, a cidade mais importante na época do auge da extração de ouro. E trouxe muita gente para cá, né? O crescimento econômico de Vila Rica acabou trazendo uma cultura muito farta, uma cultura muito rica e arte também. É ali em Ouro Preto que a gente tem alguns dos poetas mais famosos dessa época, né? O Tomás Alvarenga Peixoto, que ele teve vários cargos públicos. Na época da Inconfidência ele era ouvidor geral. Tem o Cláudio Manuel da Costa, em Ouro Preto que morou o Aleijadinho, aliás, as igrejas ali a gente visitou algumas, né? Que nasceu, é verdade, ele nasceu e morou lá, e aí a gente visitou algumas igrejas que ele fez, assim, são referências realmente da arte. Aqui a cultura era muito pujante, e por conta justamente dessa riqueza que tinha aqui, as pessoas daqui tiveram oportunidade de estudar na Europa. Então, muitos, da elite fizeram faculdade em Coimbra, em Paris, e tiveram contato com os pensadores da época, do período do Iluminismo, né? Eles tiveram contato com as ideias de Locke, Rousseau, e principalmente a maior influência para as ideias da Inconfidência Mineira foi a independência americana. A gente às vezes fica pensando assim, o que aconteceu com a Inconfidência? Será que eles queriam realmente aquela liberdade? E pra gente ter, claro que o sentimento de liberdade estava incluso dentro de uma outra motivação, da mesma forma que a independência americana também. Então, assim, a gente pega aquele ideal de liberdade, igualdade, fraternidade que foi inspirado na Revolução Francesa, né? Que foi um movimento, vamos dizer assim, o primeiro movimento realmente social-democrático que a gente teve, né? E isso influenciou a elite americana também queria sua independência. O problema dos Estados Unidos teve um estopim que foi o chá, o imposto do chá, que gerou toda uma comoção ali, depois veio culminar com a independência americana. Aqui no Brasil, o movimento da Inconfidência, ele teve essa inspiração advinda da Revolução Francesa, que estava acontecendo, e da independência americana. E também, claro, obviamente, a motivação principal era o porquê. Vamos lá. Durante todo o tempo da exploração do ouro, dos minérios aqui, não só do ouro, das pedras também, mas principalmente do ouro, né? Havia um imposto chamado quinto. Então, o quinto dos infernos. Mas né? Uhum. O quinto era um imposto que, como o próprio nome diz, todo o ouro que você produzia, 1/5 desse ouro, ou 20% dele, né, ficava com a coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa, ela meio que instaurou esse imposto e também colocou pessoas, né, a cargo da cobrança desse imposto, que eram pessoas, não pessoas do reino, do governo, eram pessoas normais, que eram chamados portugueses, alguns brasileiros, que eram chamados contratadores. Os contratadores, que eram pessoas que faziam, bem dizer, essa inspeção, né? E esse ouro começou a escassear. Ele começou a sumir das encostas, começou a sumir dos rios,
as pessoas começaram a abrir minas para mineração. Essas minas, em sua totalidade quase, eram minas escavadas por escravos, né? Foram trazidos muitos escravos para cá, para a região também. E acabou que esse ouro foi se escasseando. E aí o que o governo português começou a ver? Olha, peraí, não está chegando tanto ouro, o que está acontecendo? A primeira coisa foi a suspeita de que esse ouro estava sendo desviado, não que o ouro estava acabando, né? E o ouro estava sendo desviado. E aí começou uma pressão muito grande em cima dessa cobrança do quinto. E aí, em cima dos contratadores, que eram responsáveis também, e esses contratadores começaram a ficar com muitas dívidas, porque essas dívidas não eram pagas, porque as pessoas que eles cobravam eram inadimplentes. Por quê? Porque não tinha mais, a riqueza estava acabando na região. Aquilo que eles tinham se comprometido a pagar para a coroa, nem isso eles estavam dando conta de pagar. Então eles estavam fazendo a dívida deles, e aí a ideia era, olha, tá tendo algum tipo de corrupção, algum tipo de contrabando. A gente vai cobrar deles, ou a gente vai passar para a galera toda pagar esse imposto. É o que se chamou de derrama, né? A dívida era dos contratadores, mas como Portugal queria recolher isso de toda forma, eles estavam cogitando distribuir essa dívida. Ó, o problema é de vocês, então todo mundo aí vai pagar um pouquinho, vai dividir essa dívida toda entre todo mundo que morava aqui, inclusive quem não explorava ouro. Isso aí, todo mundo ia sofrer, não vai sofrer sozinho. Ninguém vai sofrer sozinho. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E isso né, já existia um grupo dos inconfidentes, né, que começavam a pensar em cima desses ideais iluministas, desses ideais de liberdade, e em cima também de uma causa, dessa causa da exploração da colônia portuguesa em cima de Minas Gerais. Já havia o encontro deles, e quando foi noticiado que poderia acontecer a derrama, eles falaram que seria o estopim para eles poderem realmente lançar um movimento genuíno de independência brasileira. Esse movimento começou a ficar, vamos dizer assim, grande no sentido de que várias pessoas importantes da época começaram a tomar conhecimento disso. E a derrama, chegou o dia da derrama, a derrama não foi proclamada porque já se sabia dessa revolução que poderia vir. E aí então chegou o Joaquim Silvério dos Reis e delatou, né? Foi ele que falou para todo mundo lá que ia acontecer. O Joaquim Silvério dos Reis era também um contratador. Na época da derrama, quando se cogitava se ia ou não decretar a derrama, o governador que estava aqui em Minas, ele tinha vindo para cá, indicado por... É o nome dele que vai aparecer aqui embaixo. Ah, tá, é porque eu esqueci o nome. Ele tinha vindo para cá justamente com essa intenção de, ó, vai lá e resolve o problema do imposto, porque o que está acontecendo em Minas, você tem que dar um jeito. Só que ele estava acompanhando de perto os movimentos, ele já tinha chegado nos ouvidos dele de que a elite aqui de Minas estava cogitando esse movimento revolucionário, e aí ele ficou tentando pensar numa estratégia. Eles cogitaram, será que a gente cobra só dos contratadores e não passa isso para o povo, e aí, de repente, a motivação fica um pouco mais fraca? Ou será que a gente cobra só um pedaço da dívida e não cobra a dívida toda? Porque ele sabia que se ele decretasse a derrama ia dar ruim. Só que aí o interesse maior nessa situação toda começou a ser dos contratadores, porque os contratadores, que eram realmente as pessoas que deviam, né, o imposto, porque eles se obrigaram a pagar, eles tinham total interesse em que eles não fossem responsabilizados por essa dívida. Nessa situação de, nossa, será que vai sobrar só para mim, né? Houve o interesse de um dos contratadores em fazer uma delação premiada, porque aí ele pensou, bom, eu sei que está tendo aqui essa discussão sobre um movimento revolucionário, e se eu delatar esse movimento, eu posso negociar alguma coisa ali para mim. Foi exatamente o que ele fez. E assim foi que o movimento que começou, na verdade, morreu antes de se completar, antes de chegar ao seu final. A Inconfidência foi uma tentativa de revolução. Ela acabou ali na tentativa mesmo. E a gente está falando de tudo aqui, a gente ainda não citou o nome do Tiradentes, né? Nossa, mesmo. Porque o Tiradentes ele foi um mártir, né? Além dele ter sido também um dos, vamos dizer assim, dos participantes, um dos componentes, né, dos Inconfidentes, que era bastante ativo, ele serviu de mártir depois para toda essa oratória criada em cima, essa narrativa criada em cima do movimento da Inconfidência, né? O Tiradentes era um alferes, né? Ele era versado em outras habilidades também, dentre as quais Tiradentes. E ele já estava há um tempo no cargo e ele também estava bem insatisfeito com isso, porque ele via os amigos dele sendo promovidos e nunca era promovido. Isso também gerou uma insatisfação bastante grande dele com relação à coroa.
Mas enfim, depois que teve a delação, tem muita coisa. Claro, a gente não vai conseguir juntar tudo aqui pra gente. A gente só se inspira aqui, né, nesse ambiente histórico. Vale a pena vir aqui. Mas só terminando, né? Aí o Tiradentes, nessa época da delação, ele estava no Rio. Ele foi preso no Rio. Foi considerado lá, talvez, como é que é? O boi de piranha de tudo, né? Você sabe qual é o boi de piranha, né? Era o boi que passava no rio para as piranhas comerem antes da boiada passar. E aí ele foi condenado, né, à forca e posterior esquartejamento. E as partes dele foram distribuídas no caminho, né, do Rio até Vila Rica, no caso, né? E é isso, e o movimento foi mitigado. E depois foi criada essa narrativa em relação, principalmente depois da independência, né, em relação a isso tudo, né? Então, Ouro Preto como patrimônio mundial da humanidade, por ser uma cidade que preserva seus traços coloniais, tem uma história de arte sacra muito pesada, muito forte, e por coincidência também, né, por ter recebido como capital da época bastante influência do arcadismo e do barroco, que era predominante naquela área, principalmente da Península Ibérica, França ali. E por coincidência também, claro, era onde... Coincidência não, né? Talvez por consequência, era onde explodiam os movimentos baseados na lógica iluminista, que crescia muito naquela época. E é isso, vale a pena vir aqui, subir aqui nesse morro, cansa um pouquinho, mas vale a pena. Bem legal, bem legal. No final das contas, a ideia de um país independente acabou crescendo aqui, foram os nossos pensadores brasileiros mais importantes daqui. E os anos foram passando, isso aconteceu em 1789, e aí a gente entrou em 1800, entrou em 1822, e aí toda aquela ideia de independência do Brasil, que foi um movimento, na verdade, que foi liderado pelos militares, eles acabaram aproveitando essa sementinha que foi plantada. Eles aproveitaram essa sementinha que foi plantada aqui em Minas Gerais para que a gente criasse uma conexão de Brasil mesmo, de uma nação, de um país independente, e usaram o Tiradentes como símbolo disso. Hoje ali na praça, onde na época do enforcamento ficou a cabeça do Tiradentes, tem um monumento erguido em homenagem a ele. Os prédios históricos foram conservados, mas a gente tem ali outras funções, né? O Museu da Inconfidência fica onde era a Casa da Câmara e Cadeia. O Palácio do Governador também funciona um museu de geologia, é isso que fala? Mineralogia. De mineralogia. A cidade toda, ela respira cultura, ela respira história. É muito, muito legal, e foi uma viagem sensacional que a gente finalizou assim. Finalizou onde começou, onde tudo começou aqui. A gente veio para cá justamente sentir a energia do pessoal lá de São Paulo que veio para descobrir Minas, né? Que foram os bandeirantes que vieram interiorizando o nosso Brasil. Se vocês quiserem mais participação do Thiago por aqui, é só pedir aí nos comentários, tá? Ele tem bastante conteúdo para passar pra gente. E a gente agora vai descer esse morro de volta para a cidade e voltar para casa. Leiam o livro, é muito, muito bom de verdade. Tchau!